Olá, tudo bem? Aqui é o Alex Fontes. Como vocês estão? Estão bem? Que bom que vocês entraram no canal. Vamos falar a respeito de prosperidade financeira, ok? Você que é católico, você que é evangélico, este canal aqui fala como prosperar biblicamente. Tudo bom? Deus quer que você prospere, ok? Olha, é bom já começarmos a falar que moramos num país onde 90% da população vive em pobreza. Cerca de 90% das pessoas vivem com um salário mínimo ou abaixo de um salário mínimo e até R$ 3.500. Olha, é um salário muito baixo para poder prover alimentação, saúde, lazer, aluguel, água, energia, internet, que hoje praticamente ninguém vive sem. Então não é fácil pessoas viverem com um salário tão baixo. Vamos dizer assim, a pessoa está sobrevivendo, ok? Porque viver aí com um salário mínimo não é fácil. Mas a Bíblia diz que Jesus ele veio para dar vida e vida em abundância. As suas finanças vai prosperar. Os seus celeiros, os seus lagares vão transbordar, ok? Este canal aqui tem o intuito de ensinar você a enriquecer biblicamente, conhecer qual é a vontade de Deus para a sua vida, como se portar, com essas dimensões aqui na Terra. E interessante dizer que 1% da população brasileira são considerados ricos, que recebem acima de R$ 27 mil mensais, ok? Eu quero classificar aqui em 3 âmbitos sobre a mente, ok? Como pensar, a concordância linguística, ou como falar, e também a ação, ok? Como Deus ele vê nesses 3 âmbitos, sobre os meus pensamentos, ok? Porque a Bíblia fala, assim como o homem se vê na sua alma, assim ele é. Ou seja, assim como o homem pensa, assim ele é. Olha, o sistema deste mundo, as autoridades, os veículos de comunicações, eles não estão empenhados em fazer você prosperar. Não estão empenhados a fazer você conhecer. A Bíblia diz que o meu povo perece por falta de conhecimento, ok? E pessoas aí, autoridades, estão empenhadas para que você viva sem o conhecimento, para que você não entenda. Olha, se você pensa em falta, em escassez, em falhas, em pobreza, é isso que você vai receber. Se você vive com medo, porque os meios de comunicações, os veículos de comunicações e as autoridades sempre estão dizendo que o mundo está em falta, o mundo está em crise, o mundo está passando por dificuldades financeiras. Então você se inclui a este mundo. Você começa a pensar, as coisas estão difíceis. Não está fácil não. Olha, lá fora está tendo guerra, lá fora está tendo dificuldades, as pessoas estão passando por... Aqui para mim, aqui dessa maneira, eu vou indo devagarzinho, está bom, sobrevivendo, Esse pensamento, essa pequenez, isso vai afetando a sua mente, colocando no seu subconsciente que pouca coisa já lhe é o bastante. Pouca coisa já traz um resultado para você. E quando você começa a pensar pequeno, e você, além de pensar, você começa a dizer, você começa a ter uma concordância da sua mente com a sua boca. A Bíblia fala que o que contamina o homem não é o que entra na sua boca, mas é o que sai da sua boca. Observa bem para você ver. Você começa a falar para as pessoas. Olha, as coisas estão tão difíceis. Olha, para mim nada dá certo.
Olha, está uma crise lá fora e você começa a colocar palavras, você começa a se contaminar e contaminar outras pessoas. Olha para você ver, já no mundo espiritual, você começa a dizer que as coisas não estão dando certo e o sistema, o inimigo, ele conhece a palavra. Essa semente que você está plantando, Jesus ele falou para o homem, o que contamina o homem não é o que entra na sua boca, mas o que sai da sua boca, as suas palavras. A Bíblia, ela fala que aquele que consegue dominar a sua língua é perfeito varão, capaz de refrear também todo o seu corpo. Olha para você ver os resultados que você está tendo. Primeiro inicia na sua mente e você também começa a falar, a proclamar. A Bíblia fala lá no livro de Provérbios 18, 11, dizendo assim, que a morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a bem utiliza comerá ou colherá os seus frutos. Observa bem o que você está pensando e dizendo. Primeiro começou com uma informação, você pensou, logo você começou a falar, e aquilo que você está falando está entrando no seu coração. Algo foi construído na sua mente, né? E depois veio para a sua boca. Então os resultados que você está tendo, os resultados da sua conta está no vermelho, você vê aquele serviço, a sua empresa não vai para frente. Quantas empresas já se fecharam por causa da sua palavra, da sua maneira de pensar? Olha, mas a Bíblia nos ensina que a maneira que nós pensamos e que falamos determina os nossos resultados. A Bíblia diz assim, olha, não cesse de falar do livro desta lei, antes medita nele dia e noite, fazendo assim você prosperará o seu caminho. Olha bem, essa palavra que foi falada para você falar primeiro, ou seja, é para uma pessoa que ainda não teve a sua mente renovada. A Bíblia fala, renoveis os seus pensamentos, renoveis a sua mente, levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Por quê? Porque os nossos modelos, os nossos pensamentos vieram dos nossos pais, vieram de uma mídia, vieram de umas autoridades corrompidas que não estão querendo que você cresça. Não estão querendo que você coma o melhor dessa terra. A Bíblia fala, se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Então o que você deve fazer? Se você tem falado, se você tem pensado e falado errado, eu convido a você para que você possa desconstruir aquilo que foi construído por meio da palavra de Deus. Por isso que a palavra de Deus fala para você o que? Primeiramente falar. Mas não é falar qualquer coisa. É você falar a palavra de Deus em concordância com Ele. O salmista, ele diz no livro de Salmos 17, ele fala que ele tem se guardado do maligno por meio da concordância com a palavra de Deus. Ou seja, ele está dizendo somente aquilo que Deus diz. Então você começa a renovar sua mente falando a palavra de Deus, ok? Por um exemplo, concordando no livro de Deuteronômio, quando ele fala que você é abençoado ao entrar, é abençoado ao sair. Quando ele fala que a sua bacia, a sua amassadeira, a sua conta bancária, os seus investimentos são abençoados. Quando você começa a concordar com Deus dizendo que os seus frutos, o fruto do seu ventre é abençoado, o fruto de sua terra é abençoada, o fruto de suas vacas, de suas novilhas, de suas ovelhas são abençoadas. Quando ao entrar, ao sair, você é abençoada. Ou seja, você está declarando, você está reconstruindo aquilo que você falava.
Ok? Você está dando vida, está trazendo fé para você, uma atitude, seus pensamentos, você vai começar a pensar aquilo, você vai falar e começar a meditar, nossa, a minha conta bancária, ela está chegando, na onde eu vou o dinheiro vem. Ok? Você está reprogramando a sua mente para que coisas possam acontecer, uma semente. Olha, a morte e a vida estão no poder da palavra, ok? E o sistema, o mundo, o inimigo, ele sabe que também, se você falar coisas negativas, a sua área também vai acontecer. A sua empresa, ela não vai para a frente porque você começa a falar, não vai dar certo. Olha para você ver. Quantas vezes você fala para a sua cônjuge, olha, meu bem, não vai dar certo, não está dando certo. As coisas na empresa, olha, tudo dá certo com fulano, mas comigo tudo dá errado. Olha para você ver, isso não é certo biblicamente, porque a Bíblia diz que você é abençoado. A Bíblia fala que a bênção do Senhor enriquece e não produz dano. A Bíblia fala que você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Então você tem que pensar como um vencedor, você tem que falar como vencedor, você tem que ter uma ação de vencedor. Olha, quando nós olhamos, pegamos para ver a vida de um homem, às vezes ainda que não conhece a Deus, mas está entre esse 1% que é bem sucedido, você pode ler em suas biografias, né, que eles têm uns pensamentos sobre as suas finanças que são positivos. Eles falam, não, olha, vai dar certo. Essa empresa minha vai dar certo, vai entrar aqui milhões, eu vou fazer negócio, na onde eu vou, as pessoas vão me procurando, amados. E no começo, aquilo ali começa a agir, eles falam, eles têm um certo ditado de falar o universo, né? O universo está fazendo aquilo, mas isso, amados, é simplesmente o que Deus falou que vai acontecer. Que a terra, a semente, o fruto vai ter que dar segundo a semente. Ou seja, a sua palavra ela é uma semente, os seus pensamentos é uma semente que entra em concordância com a sua palavra e que as suas palavras entram em conformidade com as suas ações. Ou seja, quando você se restringe, você volta atrás, você procrastina, porque é aquilo você que disse. Você falou que não ia dar certo. Você falou que as coisas para você não dão certo. A sua conta sempre está vermelha. O que vai acontecer? Você não vai. Você vai andar freado, com medo. Você vai ter um espírito de dúvida em você. Mas quando você começa a dizer aquilo a pensar e a dizer, você começa a ter uma ação de fé. A ação é a fé. Ok? Então, quando a pessoa anda em fé, isso é uma ação. A pessoa não vai procrastinar, por quê? Porque ele está tendo pensamentos, ele está tendo uma linguagem positiva que vai levar ele a uma ação de fé. Quando você tem um pensamento negativo, uma linguagem negativa, o que vai acontecer? A sua ação vai ser o quê? Procrastinar. As pessoas estão procrastinando por causa de pensamentos negativos, por causa de palavras negativas junto com os seus pensamentos, que em vez dele ter uma ação conjunta, vai levar ele a procrastinar, a parar, a ver ali a pobreza, a miséria, a destruição, levando ele a ter medo, a retrair, em vez deles seguir, ter uma ação correspondente à sua palavra, ele vai ter o fracasso. Então ele fala, eu não vou conseguir. Mas a partir do momento, a partir de hoje, você compreendeu que você vai mudar os seus pensamentos, as suas palavras e a sua ação, você vai ter uma ação de fé. Hoje, Deus, quando você compreende a palavra de Deus, que Ele fez você para dominar, para sujeitar a terra, os seus pensamentos e as suas palavras vão ser pensamentos positivos. Por quê? Porque a Bíblia diz que Ele não te deu o espírito
espírito de medo, mas Ele te deu um espírito de ousadia, de poder, de amor, de equilíbrio. Olha para vocês verem. Então este poder, essa ousadia leva você a ter uma ação correspondente à sua palavra. Ou seja, aquilo que você está dizendo está contaminando o seu ambiente, está contaminando outras pessoas, está levando pessoas para frente, ou então está levando pessoas para trás. Ok? A ter um espírito de medo, mas você hoje está aprendendo que as suas palavras, os seus pensamentos, quando você leva segundo a palavra de Deus, segundo a vontade de Deus, você vai ter uma vida em abundância. Você vai viver sobre os 1% aqui no Brasil, você vai ter uma vida próspera, uma vida não apenas financeiramente, mas espiritualmente, familiar e financeiramente próspera, porque Deus é contigo. Se quiserdes me ouvir, comereis o melhor dessa terra. Esta é a maneira de você colocar um novo modelo na sua vida, na sua mente. Ok? Essa é a maneira de você mudar o seu modelo de dinheiro. Ok? O seu modelo que foi a sua programação. Você foi programado para fracassar. Mas Deus te deu o direito em Cristo Jesus você renovar a sua mente. A Bíblia fala, levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. E essa obediência de Cristo é que você prospere. Mas se você é um cristão e que ainda anda com os pensamentos e que também com o poder linguístico, falando coisas negativas e tendo essa procrastinação por causa do medo que está te alimentando, então a partir de hoje você tem que levar cativo os seus pensamentos e reprogramar a sua mente com palavras positivas, dizendo que a sua empresa ela funciona. A sua empresa ela sempre entra várias montantes financeiros altos, positivos para você. A sua conta sempre ela tem dinheiro. Meus amados, vocês têm que falar quanto vocês querem na sua conta. Vocês têm que falar das suas fazendas. Você tem que falar a respeito do bem-estar da sua casa, da sua família e pensar positivamente, ok? Você que quer crescer, você que quer desenvolver, este canal é para você, ok? Você que quer ter uma vida com Deus. Você quer reinar em vida, prosperar financeiramente. Então entenda, pense, fale e tenha uma ação de fé, ok?